Nos últimos dias ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Agora não são rumores, são guerra. Hoje nós estamos tendo uma guerra lá na Venezuela, aonde Nicolás Maduro foi capturado. Ou seja, olha o que está acontecendo em Taiwan, na Ucrânia com a Rússia. Ou seja, está claro os sinais. Os sinais estão claros. A qualquer momento o rei está voltando, Jesus está voltando. Eu vim aqui para dizer para você que o Senhor Jesus está voltando. Eu estava aqui meditando uma palavra, eu quero dividir ela com vocês. É uma palavra muito forte que está aqui em Pedro. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3. Não vou cortar nada, viu? Do vídeo, vou deixar ele do jeito que ele está aqui. Aqui, achei. Pronto. A vinda do Senhor e o seu significado. Quando a gente corta o vídeo, aí você não vê esse pedacinho aqui eu procurando, né? Mas vou deixar aqui bem claro aqui para você acompanhar aqui conosco. Sem cortes. Jesus está voltando. Isso aí acende um alerta. O alerta da salvação. Olha só o que diz aqui. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Eu estou em 2 Pedro capítulo 3, subtítulo A Vinda do Senhor e o seu significado. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Deixa aqui marcado, porque eu vou voltar para cá. Foram ditas pelos santos profetas. E diz aqui, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Você já deve ter visto pessoas queimando a Bíblia, escarnecendo das coisas de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias virão escarnecedores. Você lembra quando veio a pandemia? Antes de vir a pandemia, na Marquês de Sapucaí, no estado do Rio de Janeiro, na tão famosa Marquês de Sapucaí, ali fizeram uma ala aonde Jesus era humilhado pelos demônios, pelo Satanás, sendo puxado pelo Satanás. E depois disso veio a pandemia. Não podemos esquecer desse episódio. E a Bíblia é bem clara aqui. Deus está dando aqui sinais dos últimos dias. Os escárnios, os ataques aos crentes. A Bíblia diz que o próprio Deus procura os seus adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Só vai ser atacado, só é atacado quem adora a Deus em espírito e em verdade. Quem é um crente Raimundo? Quem é um crente Raimundo? É o crente, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Aquela pessoa que não se decidiu, não se definiu. Ainda esses aí não vão ser atacados. Só é atacado quem é luz. Quando você se torna luz, até porque o mundo que a gente vive é trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz as trevas. Esse mundo aqui, Jesus disse, o mundo jaz as trevas. Você está entendendo? Ou seja, esse mundo aqui vai acabar, e vai acabar em fogo. Primeiro acabou em água, que foi no dilúvio, né? A primeira vinda, posso dizer assim, que acabou com tudo, o dilúvio onde Deus se arrependeu, está escrito. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu. Isso aqui é muito forte. O único que Deus não se arrependeu foi de Noé. Deus achou graça em Noé. E Deus quer achar graça em você. Deus quer achar graça em nós.
Deus achou graça em Noé, porque Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Tem pessoas que elas estão com a fé dividida, e a Bíblia diz que a casa dividida não subsiste. Por que tem pessoas que não conseguem se manter na fé? Porque elas estão divididas. Elas estão com os olhos, ao mesmo tempo que quer estar em Deus, estão com os olhos nas coisas do mundo. Não pode. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque um há de agradar e um há de desagradar. Não podemos servir a dois senhores. A palavra de Deus diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e a água salgada. Você entende? A palavra de Deus diz que um construiu a sua casa na areia e o outro construiu a sua casa na rocha. Pense nisso, Jesus está voltando, está às portas. Olha aí, a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, a gente não sabe o que vai acontecer. Você veja aí o que está acontecendo no mundo, não é só na Venezuela, não é só na Ucrânia, não é só na Rússia, não é só na China, em Taiwan, mas em vários lugares do mundo. Do mundo. Olha só o que diz aqui. Escarnecedores com seus escárnios. Hoje as pessoas estão escarnecendo dos crentes assim de uma forma assustadora. E diz assim, ó, andando segundo suas próprias paixões. As pessoas se entregaram aos prazeres, se entregaram às suas paixões. Isso aqui é um sinal. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, tem muita gente crendo que Jesus não vai voltar. Olha só, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, o Senhor falou que ia vir, não veio. Aí diz, porque desde que os meus pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque o mal cega. A palavra de Deus diz que as trevas cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem enxergar que os sinais estão claros. Essa live de hoje é para você refletir. Há pouco aí estamos tendo ainda uma guerra econômica, uma guerra mundial econômica, de taxação para lá e taxação para cá. Quem sofre é o povo, quem sofre é as pessoas. Mas isso não tem como mudar. Escuta o que eu vou te falar, bispo, vamos orar para melhorar? É a mesma coisa de eu estar indo contra a Bíblia. É assustador o que eu vou falar aqui agora. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Não vai melhorar. Por quê? Está escrito. O mundo está indo para o fim. O mundo está se acabando. Olha essas queimadas que estão tendo. Olha esse aquecimento global, onde é frio, está frio demais, onde é calor, está calor demais. As águas do mar estão tomando o seu lugar, as geleiras estão derretendo, a altura do mar está crescendo. Você está entendendo? Em lugares que não tinha, terremoto está tendo. O último agora tivemos um terremoto. Essa semana agora tivemos um terremoto no país. Um terremoto de escala 6.5. Você está entendendo? Aqui no Brasil, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha o que está acontecendo. O que acontece está acontecendo no mundo. Furacão. Você está entendendo? Terremoto. A maldade crescendo das pessoas. Antigamente as pessoas roubavam e acabou, me dá isso aqui, acabou. Me dá, cadê? Me dá esse fone aqui, acabou. Hoje as pessoas, além de roubar, quer ter o prazer de tirar a vida. O feminicídio acabou. Ou seja, o mundo está num declínio. E o inimigo não tá preocupado, o diabo não está preocupado com quem está na mão dele, não, tá? O diabo está preocupado com quem está na luz. A preocupação dele é distrair você, é tirar você da fé, é fazer você desistir do seu chamado e pisar o pé na jaca, ir para o mundo,
se entregar aos prazeres, às paixões desse mundo. E diz aqui assim: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem. Já li, né? Versículo 5 do capítulo 3 de 2 Pedro, diz assim: porque deliberadamente esquecem que ao longo tempo houve céus bem como terra, ao qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo naquele tempo afogado em água, que nós acabamos de falar aqui. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido atesourada para o fogo. A terra vai pegar fogo. Gente, Jesus está voltando. É botar a barbinha de molho, é você tomar conta da sua vida, cuida da sua vida espiritual. Não deixa problema afastar você de Deus, problema abalar a sua fé, porque tudo passa, essa vida passa, o mundo está passando, a vida está passando. Diga, você pega uma foto sua de 20 anos atrás e vê hoje, você está passando, nós estamos passando, e aí dentro de você tem uma alma. Suponhamos que Jesus não volte, mas quando uma pessoa parte desse mundo, Jesus voltou para aquela pessoa, estando reservado para o dia do juízo, ou seja, tem sido atesourado para fogo. Estou no versículo 7 do capítulo 3 de 2 Pedro. Para o dia do juízo, destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ou seja, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento. Jesus está às portas, amém? Olha só o versículo 9, que forte isso aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. E os sinais estão claros. Olha aí, ó, como alguns a julgam demorada. Tem pessoas achando que Jesus está demorando. Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Pelo contrário, Ele é longânimo. Por que Ele não voltou ainda? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. O amor dele é tão grande que um dos motivos dele não ter voltado ainda, porque Ele sabe que se Ele voltar hoje, muitos vão perecer. Muitos que acham que estão salvos. O pior, o espírito do engano é esse. A pessoa acha que está salva. Como as virgens, que eram 10 virgens, 5 mantinham o azeite e as outras não se preocuparam em manter o azeite na lâmpada. E quando veio o noivo, elas tardaram em chegar, e quando chegaram, a porta estava fechada. A porta vai fechar. A porta vai fechar. Por isso que a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, eu só vejo pregadores falando, a porta que Deus abre e ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre também não. Você veja que quando a porta foi fechada, elas choraram, gritaram, Senhor, abre-nos a porta. E a porta não abriu, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Isso aqui é uma pregação muito forte. Jesus não voltou ainda porque Ele quer que todos nós cheguemos ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. Ou seja, o ladrão não avisa quando ele vai vir. É repentino, é de repente. E assim vai ser a volta do Senhor. E os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a promessa da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Gente, o mundo vai acabar em fogo. A Bíblia diz em Apocalipse que o inferno não é o fim. O inferno vai ser jogado para dentro do lago de fogo. Todas as pessoas que morrem com Jesus, ela vai para um lugar chamado Seio de Abraão. Seio de Abraão. A Bíblia faz menção do Lázaro quando ele morreu e ele foi para o seio de Abraão.
a ponto que o rico foi para o inferno. Tanto, o que eu sei de Abraão? É lugar de descanso, muito forte isso, né? E o inferno é lugar de tormento. Só que o inferno não é o fim. A Bíblia fala que quando o mundo acabar, né, o mundo está sendo atesourado para o fogo, tudo indica, biblicamente falando, que vai ser um meteoro. Tudo indica, a palavra de Deus aponta que vai ser um meteoro que vai dar o ponto final, o start final, a destruição de tudo. E todos aqueles que um dia morreram, olha, por isso que a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos. Deus vai ter todo o tempo do mundo para julgar um a um. Entra, fica, você vai, você não vai. A Bíblia diz que no final dos tempos vai ser aberto livros, não só o da vida, olha, o livro das obras. O livro das obras. Tudo que você faz, tudo que você fez, tudo que você tem feito. Por isso que vale a pena você frear seu eu. Seu eu, lembra do seu eu? O tal de seu eu. Controla o seu eu, controla as suas vontades. Não coloque as suas vontades, o seu eu, na frente da vontade de Deus, como está lá no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, Deus que quer falar com alguém aqui hoje. Diga glória a Deus. Deus, Ele está preparando, olha só o que fala aqui no 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperando novos céus e nova terra. Vai ter novos céus e vai ter nova terra. Por que vai ter novos céus? Porque o mal foi enviado para cá. A palavra de Deus diz que quando o diabo se rebelou contra Deus, ele foi lançado para cá com a terça parte dos anjos que se rebelaram. Ele foi lançado, que são hoje os demônios, que são inúmeros, são mais inumerosos do que a areia da praia do mar, não tem como contar. Então assim, por isso que fala de legiões, e legiões é muito demônio. Você está entendendo? A palavra diabo, ele era Lúcifer. Lúcifer quer dizer, dizia, né? Luz e fé, luz e fé. Lúcifer, luz e fé. Mas depois que ele se rebelou, ele foi lançado, ele perdeu a graça, ele se tornou diabo, quer dizer condenado, não tem mais salvação para ele. Então ele não quer ir para o inferno sozinho. E a Bíblia fala que o inferno não é o fim. Voltando aqui, quase que eu me esqueço aqui, o inferno não é o fim. A Bíblia fala do lago de fogo. O inferno vai ser lançado. Todas as pessoas que morreram hoje, morreram ontem, durante os anos, estão morrendo hoje, e não foram para o seio de Abraão, estão no inferno, já em tormento, não é o fim. A Bíblia fala que no final de tudo, o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. As pessoas vão procurar a morte e não vão achar. Os vermes vão andar e ela não vai conseguir tirar. É terrível. Os vermes vão andar, ela vai querer desejar a morte, não vai conseguir morrer, porque vai ser um sofrimento pelo século dos séculos. Então essa vida que a gente vive aqui é passageira, vale a pena, paga o preço. Paga o preço, agrada a Deus. Você só tem a ganhar agradando a Deus. Você não tem nada a perder. Às vezes a pessoa ela coloca limite. Eu vou obedecer isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou obedecer. Você está colocando em risco a sua salvação. Obedece a Deus, vive uma vida de obediência. Seja fiel a Deus, não toca no que é de Deus. Amém? Seja fiel, obedece a Deus, honra a Deus com a sua vida, com as suas primícias, com as suas orações, honra a Deus. Coloca Deus na frente de tudo, na frente de coisas, na frente da tua vida sentimental. A sua vida sentimental é secundária, ovelha. Sua vida financeira, todas as outras áreas, é secundário. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. E a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aqui é uma pregação, um culto no lar. Isso aqui, meu Deus do céu, Deus está dando aqui para você a dica. Se apega comigo, eu vou cuidar de você. Vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, como as 10 pragas no Egito. Teve trevas em todo o Egito, só na casa do povo de Deus tinha luz. Ou seja, quando você decide agradar a Deus, a luz brilha em meio a essa densidão de trevas. A gente vive num mundo de trevas.
As pessoas hoje que cada vez mais estão ficando maldosas, cada vez mais estão ficando mais difíceis. As pessoas quanto mais estão ficando arrogantes, orgulhosas, prepotentes, cada dia está piorando. E se nós não vigiarmos, a gente cai nessa malha fina, a gente entra nesse pacote. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Olha, se eu ficasse aqui, eu ficaria aqui. Vamos falar mais sobre isso. Mas está aí a guerra que está acontecendo. Nicolás Maduro foi preso junto com a sua esposa. Olha o que está acontecendo no mundo. Guerras. Um dos sinais da volta de Jesus seria Mateus 24. Essa palavra vai ser a palavra mais lida esse ano. Mateus 24. Que diz... Cadê? E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vedes que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus está falando, ou seja, o caldo vai engrossar, a situação vai piorar. Então, põe sua barba de molho e cuide da sua salvação. Que Deus abençoe. Faça a sua oração, ore a Deus. Amanhã eu vou enviar um culto muito forte, falando sobre a fé, sobre você estar bem com Deus, você se fortalecer na sua fé. A sua fé tem que estar em dia. Se você não acompanha minhas orações diárias pelo WhatsApp, eu vou falar aqui rapidinho, o DDD 21 99669 6035. Eu vou colocar aqui embaixo para você que quer receber as nossas mensagens diárias, 6 horas da manhã e 5 da tarde. Tá bom? Ó, beijo no coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe.